vai aparecer um monte de anúncio. E aí o cliente vai ter uma porção de anúncios. Aonde que o algoritmo entra? O algoritmo vai, a partir de sua base de dados, entender qual é o perfil do cliente. Então, provavelmente, se esse cliente, esse hóspede, já reservou alguma coisa antes, se ele já clicou em algum anunciante, cada coisa que ele faz, o algoritmo entende, começa a traçar um perfil para mostrar as melhores acomodações. Só que as acomodações que ele vai mostrar no algoritmo também são acomodações que ele entende que tem um potencial de agradar o cliente, acomodações que já ofereceram boas experiências em outras estadias. Então o algoritmo pensa assim, qual que é o melhor cenário? Vamos pensar assim, o melhor cenário é o seguinte, você entrou na plataforma e logo a primeira acomodação, o primeiro anúncio seja o ideal para você, porque o cliente vai ser uma experiência boa, o cliente não vai perder tempo procurando, então esse é o melhor cenário. Então o que o algoritmo tem que pensar? Como que ele trabalha? Ele traz o perfil do hóspede, ele entende as acomodações que oferecem uma boa experiência, as acomodações que têm preço justo e um monte de outras configurações e métricas que eu já vou passar com vocês, e tenta fazer esse match, dar essa compatibilidade. Porque assim, a probabilidade do cliente ter uma boa experiência e dele voltar nessa OTA é muito alta. Então, essa é a função do algoritmo, pelo menos nessa etapa. Então, vamos continuar aqui. Então, ele entrou na OTA, certo? Depois que ele entrou, ele vai botar essas 4 informações e vai analisar um monte de anúncios que a OTA vai mostrar. Aí vai analisar esses anúncios, qual que é a próxima etapa? Ele vai reservar a acomodação. A partir desse momento, o cliente já vai ter contato com a acomodação, né? Para ter informações da hospedagem e tudo mais. E aqui ele vai se hospedar e depois ele vai aprovar ou não a experiência. Se ele aprovar, adivinha o que vai acontecer? Vai fechar esse ciclo. E isso vira esse ciclo virtuoso das OTAs, tá certo? Ou seja, o cliente entrou na OTA, buscou alguns anúncios, reservou uma que ele achou que vai atender bem para a necessidade, teve uma boa experiência, isso vai se repetir. Isso se repetindo, o que vai acontecer? A OTA vai lucrar, vai fidelizar e está criando fãs, porque a pessoa, depois de ter uma boa experiência, provavelmente vai ser uma das primeiras, se não a primeira opção na próxima viagem. Esse conceito do ciclo virtuoso das OTAs é importante a gente entender, porque uma vez que você entende isso, o seu trabalho ali no dia a dia, na hora de administrar seu apartamento, na hora de administrar sua pousada, fica mais fácil. E daqui a pouco eu já vou passar uma forma que a gente tem de trabalhar melhor isso, tá? Então o primeiro ponto que eu preciso que fique fácil, que fique claro é o objetivo das OTAs, como o algoritmo ajuda as OTAs a alcançar esse objetivo e esse ciclo virtuoso. Porque o que importa para as empresas é que esse ciclo virtuoso sempre se feche, porque assim os clientes viram fãs, tá certo? Só que tem um ponto que eu até coloquei como um alerta, vamos lá? Não é receita de bolo. Repita, não é receita de bolo. Ah, Henrique, mas por que você está falando isso com esse tom? Eu já cansei de conversar com alguns anfitriões e administradores e eu sentia que eles de alguma forma estavam tentando decorar. Ah, o algoritmo gosta disso, então eu vou fazer isso. Ah, mas se eu atualizar a foto, ah, mas se eu colocar a política assim, assado. Eu vi que assim, a forma que eles estavam tentando trabalhar é a forma errada, tentando decorar. Sabe quando você é mais novo, aí vai ter a prova, ao invés de entender a matéria, você fica tentando decorar a frase pra, sabe, esse tipo de coisa? É o que eu sinto quando eu conversei com essas pessoas que trabalham com hospedagem. Então essa não é a melhor forma e esse é um dos pontos importantes aqui também. Não é receita de bolo, o algoritmo ele tem uma inteligência e o mais importante é a gente entender o seu funcionamento, o que importa e o seu objetivo para que a gente consiga aplicar isso nas nossas acomodações e o nosso resultado, consequentemente, seja acima da média, tá certo? Então, não é receita de bolo. Se você já sair dessa aula com isso na cabeça, entendendo os motivos disso, já é meio passo dado, tá bom? Eu criei uma técnica para ajudar você a deixar mais claro como entender o que impacta o algoritmo. E a técnica é muito simples, porém eficaz. Olha só. Você vai pensar assim, ó, se você fosse uma OTA, ou seja, você que está assistindo o vídeo, se você fosse a Booking e tivesse esses dois cenários, acomodações idênticas, acomodação A e acomodação B são idênticas, mas só mudam um quesito. Então vou dar um exemplo aqui. A acomodação A e a acomodação B são exatamente a mesma coisa. Mesmo número de avaliações,
mesmo tempo que está publicado, mesmo localização, mesmo tudo. Só que uma tem uma política mais flexível e uma tem uma política mais rigorosa. Se você fosse a OTA, no caso do exemplo a Booking, quem você colocaria primeiro no ranking? Com essa forma de pensar, fica muito claro que quem vai aparecer primeiro no ranking é quem tem a política mais flexível, porque é claro que para os hóspedes é mais interessante reservar uma que tem política mais flexível. E eu sei que esse cenário não existe duas acomodações exatamente idênticas, isso não existe na vida real. Mas isso, com o raciocínio, te ajuda a entender qual que o algoritmo vai priorizar. Porque, afinal de contas, o que está por trás aqui é melhor ranqueamento. Um dos grandes segredos de quem trabalha com hospedagem é estar bem ranqueado, porque quanto mais ranqueado, mais pessoas vão ter acesso à sua acomodação e a maior probabilidade de você ter mais reservas. E para você fazer isso, você não precisa de gastar R$1. Por isso que eu estou te falando, se você conseguir entender como que funciona o algoritmo, sem querer decorar, sua vida vai facilitar e muito, tá certo? Então, a técnica é essa, você vai se colocar no lugar das plataformas, vai pensar em duas acomodações idênticas e vai comparar cenário 1, o cenário A, com o cenário 2, cenário B. Então, vou dar um outro exemplo aqui. Duas acomodações idênticas, só que uma é mais barata e outra mais cara. Qual que você acha que o algoritmo vai priorizar na hora do ranqueamento? Qual que você acha que vai aparecer primeiro? Porque o que o algoritmo quer? O algoritmo quer que o hóspede entre, faça pesquisa e consiga achar o lugar ideal para ele o quanto antes, sem perder muito tempo. Imagina se o hóspede tem que passar o dia inteiro, passar 5, 10 páginas até achar a sua estadia ideal. Isso vai ser uma experiência boa. Então o que o algoritmo vai pensar? Olha, já tem que botar as melhores acomodações para esse cliente, para que já de cara ele saiba que quer ficar ali. E aí é menos tempo, ele pode fazer outras coisas, vai ter uma boa experiência. Então é isso que o algoritmo quer. Você tem que pensar formas de como conseguir ranquear melhor a sua acomodação dentro das OTAs, que é de onde vem a grande parte das reservas, tá certo? Então, voltando aos dois cenários. São duas acomodações idênticas, mas uma com preço menor e uma com preço maior. Qual que você acha que o algoritmo vai colocar primeiro? É claro que vai ser com preço menor, porque o cliente vai estar mais propenso a reservar, tá certo? Então, com essas técnicas simples, comparando duas acomodações idênticas, e você se perguntando, mas se isso daqui fosse diferente nelas, e elas são idênticas em tudo, qual que a plataforma preferiria priorizar? Fica mais fácil. Então, beleza, Henrique, já entendi a técnica, faz sentido, mas chega do si. Agora eu quero entender o seguinte, quais são as principais métricas, configurações, o que o anfitrião, o que o administrador pode fazer para melhorar o posicionamento da acomodação?